É isso aí, gente. Falamos no último bloco de um evento para os estudantes, né, da área de administração. Vamos continuar na pegada da educação. Só que agora, não com tão boas notícias, né, professor André? Infelizmente, fazendo uma análise da situação caótica que vive a organização da educação no nosso país. Eu falava aqui em bastidores com o professor o quanto eu me sinto desesperançoso de ver. Eu não sei, de repente, para os profissionais da área, se ainda está rolando uma esperança, mas, assim, para nós que estamos de fora do processo de organização do sistema educacional, a coisa está meio tenebrosa, assim. Eu não consigo enxergar soluções possíveis. É o nosso pior momento da educação, professor, em termos de gestão Eu não pública? sei se é o pior momento, mas é um dos piores, certamente. Eu, por exemplo, entrei no ensino fundamental, no ensino público, né, na Escola Municipal Rosa do Povo, lá no Rio de Janeiro. E quando eu entrei, em 1993, era o antigo 5º ano, hoje é o 6º ano. Eu convivia com greves ao longo de todos os anos, tinham várias greves. Passei por isso também. Isso era uma prática muito comum. Então, portanto, era um momento também bastante ruim. Porém, eu lembro no 5º ano, eu tinha 11, 12 anos, eu estava lá no Rio de Janeiro, eu estava num laboratório de biologia. Aula num laboratório de biologia, no 5º ano, hoje 6º ano, ou seja... Hoje é inadmissível. Hoje você não tem isso. Então, a estrutura ficou defasada em relação ao que a gente pensa sobre educação. Você não vê mais greve, mas isso pode ter outras explicações, inclusive sociológicas, políticas, uma certa anestesia política entre as pessoas, e não adianta fazer greve e tal. Então, um certo desgaste também do papel dos sindicatos, um descrédito de grande parte dos profissionais em relação ao papel do sindicato ao longo dos anos. Né? Então, eu acho hoje que a gente está num pior momento em termos de perspectiva. Em 1993, nós tínhamos 8 anos de nova república, sem ditadura, então tinha aquela coisa da esperança, o discurso do Brasil é um país do futuro, em ambiente democrático, estava mais forte. Nós tivemos várias decepções, sem adjetivar direita ou esquerda, de cabeça para baixo, não é uma questão aqui, mas tivemos decepções com governos que a gente depositava muita esperança, além da esquerda, também na direita, recentes e antigos. Então, essas desesperanças vão somando e vão criando uma espécie de... é um clima meio fúnebre assim, na sala dos professores, é um negócio muito esquisito. Eu tenho vários colegas no colégio que mais tem resultado em termos de Enem, por exemplo, na cidade, que querem desistir do magistério, não é sair da rede pública. Não é nem sair da rede pública, não, é sair da profissão. E indo para a da saúde. Professores que não são da área da saúde, indo para a saúde. Enfermagem, técnico de radiologia, assim, é inacreditável. Ou então psicologia. É muito impressionante. Você falou da questão estrutural, eu me lembrei do Edmundo Bittencourt. Né? Eu estudei minha vida inteira no Edmundo Bittencourt, entrei na época que o Edmundo Bittencourt tinha jardim de infância. Passei minha vida estudantil toda lá. E eu lembro que o Edmundo Bittencourt tinha laboratório de ciências, né, que a gente ia lá, fazia experiência com tubo de ensaio, tudo bonitinho. Era, né, um lugar maravilhoso, a molecada adorava, os meus professores de ciências eram maravilhosos. Na área da educação física, tinha ginástica olímpica, gente. O professor Cac dava aula de ginástica olímpica, com os cavalos, os saltos. Né? O pessoal mais antigo lembra disso aí, né? Tem que ser bem mais antigo. 92, por exemplo, eu estava me formando na antiga 8ª série. Eu lembro que a gente fez a nossa formatura na Rio Eco 92, que foi uma conferência ambiental, né, que a gente recebeu há um tempo. Faz tempo isso, mas eu lembro que o Edmundo Bittencourt, que era uma escola superlativa, gente, chegou a ter 4.000, 5.000 alunos nos 3 turnos, né, que funcionou. Estou falando de 5.000 alunos no Edmundo Bittencourt. Era do jardim de infância até lá a formação em contabilidade, era uma formação técnica profissional. Os caras saíam de lá para os escritórios de contabilidade, saíam para dar aula, né, que tinha lá o normal. Eu não consigo ver mais essa estrutura, né, no Edmundo Bittencourt. Eu acho que talvez seja um exemplo, né, porque toda a rede acabou sendo destruída. Não, eu acho que a gente tinha que fazer uma reflexão, não dá tempo de fazer aqui, mas, né, onde foi que a gente parou de evoluir em termos estruturais? E por que a gente parou de evoluir? Verdade. Perdão.
Eu acho que tem uma série de elementos. Primeiro, a educação como norteador de uma sociedade parou de fazer sentido. A classe média, estou incluindo a gente, inclusive, nisso, coloca os filhos nas escolas privadas, e quando mais de 50% das pessoas tiverem seus filhos nas escolas privadas, a educação pública para de ser um tema importante em eleição, por exemplo. Quando mais de 50% tiver plano de saúde, saúde pública para de ser um tema relevante. Não faz diferença. Então, há uma busca por saídas privadas, e é natural que seja assim, dentro de uma percepção ou de falência, ou de baixa qualidade, enfim. E a gente vai tentando buscar saídas individualizadas, e não é uma crítica, porque é uma constatação do óbvio. É assim que funciona nas sociedades humanas. Né? E aí a educação pública passa a ser colocada como algo secundário em termos de políticas públicas. Então, por exemplo, para mim é absolutamente inadmissível que a gente não tenha um projeto de nação. Que a gente não tenha um projeto de Estado do Rio de Janeiro, que a gente não tenha um projeto de cidade de Teresópolis. Não estou falando de prefeito A, B ou C, não é isso. Não se trata disso. Estou falando que, nos últimos 20 anos, para pegar vários prefeitos de vários partidos, de vários tudo, quantas vezes nós tivemos num congresso local, ou num congresso estadual, ou num congresso nacional, pensando que tipo de Brasil, Estado do Rio de Janeiro ou cidade de Teresópolis nós queremos para os próximos 20 anos. Essa é uma pergunta que só pode ser respondida a partir de políticas públicas de educação. Então, assim, quando eu falo que tipo de nação, ou estado, ou cidade nós queremos, vamos pensar na cidade, que é o mais fácil. As pessoas não moram no estado. As pessoas moram na cidade. Moram na cidade. Né? O cotidiano e as mudanças começam na cidade. Não, as pessoas moram em Teresópolis, não no Brasil. Não. Né? É uma reflexão meio torta, mas só para demonstrar e ficar didático. No lato senso. Lato senso. Então, assim, que tipo de cidade de Teresópolis nós queremos? Isso passa por que tipo de atividade econômica a gente vai ter como primordial. Né? Turismo? Ok. Uns vão concordar, outros vão discordar, mas é isso? É isso. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha excelência no turismo. É turismo mais indústria? Sim. Então, que tipo de indústria? Indústria limpa, indústria suja, indústria de carro, indústria de informática? É serviço? A gente tem uma baita empresa de informática na cidade. Então, a gente poderia, sem fazer nenhum... Assim, esses exemplos, toda hora a gente chama para os Estados Unidos como referência, mas a gente pode ter um local parecido com o Vale do Silício, guardado as devidas proporções, aqui. Mas, para isso, você precisa de educação que forme pessoas com essa qualidade. E não é só no ensino médio que a gente consegue isso. Eu entro em sala de aula, não sei se eu já contei isso aqui, eu entro em sala de aula e faço exatamente as mesmas perguntas no primeiro dia de aula. Primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio. Quem quer fazer faculdade, quem quer fazer o Enem ou fazer faculdade no final do terceiro ano? Aí, no primeiro ano, mais de 50% da turma levanta a mão. No segundo ano, pouco menos de 50%, e no terceiro, meia dúzia. 7 ou 8. Assim. A realidade já bateu a porta. A realidade bate a porta e o mundo fica mais pragmático, você trabalha e tal. Então, assim, por que isso acontece? Porque o aluno não tem, já conversamos sobre isso, o aluno não tem uma perspectiva de faculdade é coisa real, o mundo real, é para ele. E isso está nos números, né? Porque a cidade de Teresópolis, por exemplo, no último censo, mostrou uma população formada no ensino superior baixíssima, gente. É preocupante, é muito baixa. A gente tem um crescimento do ensino superior no país que, não sei, em Teresópolis não chega nem perto desse crescimento. Né? É bem baixo, o nível superior aqui é bem baixo. Né? Saiu um estudo, não lembro se ontem ou hoje, entre os países da OCDE, que o Brasil não faz parte, mas de vez em quando é referenciado, nós ficamos na frente só de 4 países sobre porcentagem de pessoas com nível superior entre 25, 24 e 35 anos de idade. A gente fica na frente da China, porque é complicado, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É difícil. Malásia e Índia. Assim, que são países em desenvolvimento como o Brasil, a China já está bastante desenvolvida, mas a gente está atrás do Chile, da Argentina. A Argentina é 40% da população. 40% é coisa pra caramba. Então, assim, você vai em Buenos Aires, tem mais livraria que farmácia. Você vai em Teresópolis... É ao contrário. É ao contrário. Então, assim, o comércio ele só existe porque há uma demanda para aquele tipo de serviço. Então, se tem livraria é porque as pessoas compram livros. E isso é um sinal de que há uma população escolarizada, com uma certa cultura. Então, assim, a gente está falhando na base. Em um dado momento, voltando à tua questão original,
A gente deixou de ter laboratório, que é algo básico. Nossa, fundamental. Então, assim, o professor está falando de biologia escrevendo no quadro apenas. Ele não tem um PowerPoint em cada sala de aula para ele só plugar o computador e lançar uma imagem do aparelho digestivo. Ele tem que desenhar O próprio troço. laboratório, que é fundamental, a Laboratório, experimentação. Para você conseguir fixar um conhecimento, já falamos aqui várias vezes, através de você precisa emocionar, precisa viver É experiência, claro. Experiência, Né? você consegue fixar muito mais fortemente. Então, assim... Não fosse o sapo aberto ali na frente, você não ia fixar aquilo ali, não, gente. O esqueleto. Assim, o esqueleto, então, claro. Por exemplo, a minha filha de 4 anos, ano passado, ela estava no jardim, ela falou, papai, você sabe que a gente tem uma caveira dentro da gente? Pô, porque ela viu Ela já teve essa noção. Né? Eu ri pra caramba, assim, mas é interessante. A minha pergunta é se uma criança de 4 anos na rede pública vai ter teria a mesma sacada, entendeu? Essa mesma sacada, essa mesma percepção, porque ela teve essa informação, não teve? É uma questão, assim, a gente está vendo um abismo gigantesco entre alunos da rede pública e alunos da rede privada. Se não fossem as cotas destinadas aos alunos da rede pública para as universidades, era muito pior, porque alguns alunos saem do 9º ano, vão para o ensino médio, para poder conseguir disputar com alunos que, em tese, têm uma formação mais deficitária do que os alunos da rede privada. E falando um pouco da minha experiência também, lá no final do meu 2º grau, né, o antigo 2º grau, a gente não fazia cursinho, não, gente. E, olha, muita gente aprovada. E, na minha época, era vestibular. Não tinha esse negócio de Enem, não. Tinha que fazer vestibular da UEST, tinha que fazer vestibular da FRJ, tinha que fazer todos os vestibulares, entendeu? E todo mundo, praticamente, que se propunha a fazer isso. Claro, né, que muita gente ia para trabalhar, não seguia a carreira profissional, mas eu tenho grandes amigos profissionais que saíram do banco do Edmundo Bittencourt direto para a universidade. Universidades públicas, tá? Universidades boas. Tem a minha irmã lá, a Vanessa, formada pela UERJ, né? Hoje professora do Edmundo Bittencourt, professora do Seron, professora do Sakurá, mas formada na UERJ e saiu ali do banco de normal do Edmundo Bittencourt e saiu direto para a UERJ, assim como vários amigos meus também fizeram esse caminho. Hoje eu não sei se isso seria possível. Você não sabe, sei. Eu sou diretor do CPT, de um pré-vestibular, de um pré-militar. Eu vou falar aqui que parece um tiro no pé, viu? Mas a existência de um curso pré-vestibular é um absurdo. É verdade. Olha que loucura eu estou falando isso, né? Meu ganha-pão. Mas, assim, é um absurdo porque, em tese, as escolas deveriam preparar para isso. E, assim, eu recebo aluno de colégio privado, colégio público, assim, de uma maneira geral, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, há uma disparidade entre os alunos da rede pública e da rede privada. Então, assim, tem uma questão que eu acho muito relevante. Eu estava vendo não lembro se foi uma postagem ou uma reportagem, é tanta coisa que a gente vê que que eu acho positivo. Né? Nesse caso, eu acho positivo. Um projeto, ainda em fase de projeto, Educa Parque, o atual prefeito nosso, ele divulgou isso ontem, se não me engano, nas redes sociais, que é basicamente isso que eu acabei de falar, ou seja, você criar condições para que o jovem saia do ensino médio, ou no ensino médio tenha a perspectiva de fazer curso técnico, superior e tal. Eu acho extremamente positivo. Sobretudo na rede pública, né? Seja pelo CCIERD, né? Aí tem uma questão de à distância, semipresencial e tal, ou nas universidades públicas presenciais. Se a gente aumentar a demanda por universidade de vagas em rede pública, vai aumentar a concorrência. Então, se não aumentar a qualidade, aí mesmo que vai ficar complicado do aluno da rede pública. É uma série de fatores que você tem que trabalhar em conjunto para que não fique com muita disparidade. Então, assim, por exemplo, hoje, grande parte dos alunos, eles não conseguem sair da sua cidade para morar no Rio de Janeiro para poder fazer faculdade. Então, o que poderia acontecer, por exemplo? Ter um ônibus fretado da prefeitura, o que não é tão caro assim, que levasse os alunos, saíssem daqui 5 horas da manhã, e levasse, aproveitando que a cidade do Rio de Janeiro tem o ERJ, o FRJ e o Unirio, fora Niterói, que é do lado, podia levar 1 ou 2 ônibus esses alunos para essas regiões. Claro, com um critério de renda. Claro. Então, critério social. Critério social. Então, você evitaria que os alunos gostassem, os alunos querem fazer a faculdade pública, mas não têm dinheiro para se manter. Seria um impeditivo. E é um impeditivo. Hoje é um impeditivo. Nós tínhamos o auxílio de transporte universitário aqui que foi cortado, né? Pois é, isso é fundamental. Porque, assim, nós vivemos num país muito desigual, uma parte da sociedade consegue bancar seus filhos nas cidades, fora de alojamento universitário,
mas outras não conseguem. Então, eles vão acabar indo para outras instituições, talvez provavelmente com ensino mais deficitário e tal. Então, por exemplo, neste momento, até que a gente consiga ter um campus de uma universidade pública aqui, o que isso demora, e não tem nenhuma perspectiva real disso ter, tem que levar os alunos para as suas cidades. Assim. Então, isso é muito relevante. Sabe? Outro ponto é a preparação. Ninguém fala em ensino integral. É, verdade. É muito impressionante. Estou falando isso nos últimos 20 anos. E quando fala muito perifericamente, ou seja, naquela coisa de, na parte da tarde, dá algumas atividades culturais, bota o pessoal para jogar bola. Cara, em 2011, eu dava aula no estadual, no mesmo estadual que você estudou. Tinha lá um ensino integral, era o governo do Cabral. Era um depósito de adolescentes. Horrível. Tá? Acabava a aula meio-dia e pouco, eles almoçavam e ficavam lá. Ficava lá à toa. Aí tinha uma aula ou outra de se matemática, viesse um professor disso, se viesse um professor daquilo. Não é isso, ensino integral não é isso. É atividade programada, com horário para começar, com horário para terminar, com horário para entrar, com horário para sair. Não que tipo de atividade? Para isso tem que responder a primeira pergunta. Que tipo de sociedade terá que sociedade você quer? 10 anos, 20 anos. Por exemplo, um curso técnico de agricultura, por exemplo. Seria sensacional. E aí tem um elemento que é pragmático, é de política pública pragmática. Como é que você faz ensino em tempo integral? Isso deveria ser uma... Todos os países com bom desenvolvimento acadêmico no ensino básico têm ensino integral ou semi-integral. Estou falando de Finlândia, Alemanha, Estados Unidos. Coreia. Coreia, então... Nem se fala. 70% da população tem ensino superior, 75%. Esse mesmo estudo da OCDE. É um negócio inacreditável. Então, assim, e lá só tem ensino integral, tá, gente? Não tem essa coisa de mais ou menos, não. Então, assim, como é que você faz isso num colégio, por exemplo, como Beatriz Silva, que é muito pequeno? Então, você tem que mudar todo um conceito, inclusive arquitetônico, de escola. Essa é uma divergência, assim, isso é uma divergência, claro, saudável, técnica, não é uma divergência maluca dessa de que está rolando hoje em dia. Tem gente que acha que tem que ter pequenos colégios em regiões específicas da cidade para atender pessoas nas mais variadas regiões. Dos seus bairros. Eu acho que não. Eu acho que era necessário ter colégios maiores em pontos mais centrais. Então, por exemplo, um colégio grande no 2º distrito, ou 2 colégios, mesma coisa no 3º, e aqui na cidade, na parte mais central, outros colégios maiores, que possibilitassem ensino em tempo integral. Porque num turno o aluno estuda, no outro ele faz outras atividades. Reforço, cultura, esporte, mas esporte de alto rendimento, para praticar esporte de alto rendimento competitivo. Não é jogar futebol de bermuda jeans, isso aí não existe. Então, isso não cria nenhuma perspectiva no aluno de disciplina, de desenvolver naquela... Não tem isso. E o esporte não é apenas algo lúdico, o esporte pode ser uma profissão. É profissão, verdade. A cultura pode ser uma profissão. Quantos músicos a gente pode perder, quantos atores, tudo. Entendeu? Quantos roteiristas a gente pode perder. Então, assim, para isso você precisa montar toda uma estrutura de cidade. Se educação não se tornar um projeto de cidade, a gente nunca vai ter um esforço político nesse sentido. A gente não vai chegar a esse nível que é esperado. Porque é, de fato, necessário um investimento mais pesado. É obrigatório um investimento mais pesado. Mas, se isso for apenas secundário, se a gente continuar pensando em outros elementos mais importantes do que a cidade, e educação a longo prazo. Então, por exemplo, é impossível nós conseguirmos avaliar qualquer secretário ou prefeito na área da educação em 2 anos ou 4 anos. Não tem como. E aí, geralmente, a nossa lógica eleitoral exige você entregar resultados ali no curto prazo. E aí é complicado você pegar dinheiro para poder desenvolver um troço a longo prazo, que não, o teu eleitor não vai ver resultado num ciclo pequeno. Né? Então, a gente está meio que numa sinuca de bico, mas é fundamental que algum desses políticos que estão disputando eleição e seus respectivos secretários e tal, tenham uma certa coragem e trabalhem isso. Até porque no início pode parecer até antipático, né? Tipo, se você vai forçar a criança a ficar o dia inteiro na escola. Tem pai que não quer. Ah, não, de tarde ele tem que trabalhar, tem que ajudar em casa. Não vai, não. Não vai. Não vai, não. Vai ter que estudar. Vai ter que pensar no futuro dele. Até porque trabalho infantil não é permitido. Então tem isso. Até isso a gente tem que lutar, né? Gente, se deixar, a gente vai embora aqui, porque o negócio está ruim, mas a gente tem que discutir. Eu acho que isso é o principal, né, professor? A gente esclarecer a população que ela também tem papel primordial. De que forma? Participando das reuniões nas escolas, contribuindo para essas melhorias, participando mais efetivamente na formulação de políticas públicas. Nós temos oportunidade de participar. Ah, se vai colocar em prática depois é difícil.
mas também depende da gente. Nós é que temos que fiscalizar e nós temos que cobrar. Olha, aquela questão do ensino integral que a gente pensou junto com a sociedade, que foi pensada assim, 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 por que não está sendo colocado em prática? Tem que acompanhar, gente. Como o professor lembrou muito bem, ninguém mora em Brasília, né? Assim, nossa aqui. Você não mora no Brasil, você não mora no Rio de Janeiro, você mora em Teresópolis. Então tem que começar a mudar aqui. Se a gente tiver uma educação de qualidade aqui, a gente propaga para Petrópolis, para Friburgo, e aí começa a onda da mudança. Mas tem que começar em algum lugar, não tem jeito. Não, e detalhe, isso tem a ver também com remuneração de professor. Também, né? Coitado do professor. O Estado está 5 anos sem dar aumento. Aumento. 5 anos. Dá extremamente defasado. E aí os professores querem sair mesmo. Claro, né? O professor já está ganhando menos que muitas classes aí, né? E virou refúgio. Virou refúgio, exatamente. Então, eu conheço casos de queria passar para medicina, não passei, fiz química. Eu sou historiador. Então, colegas queriam passar para direito, não passaram, foram para a história. Virou refúgio. Não tem como, né? Essa não é a solução. Professor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Começamos bem aí a semana com as discussões, né? Mas, lembrando, se você perdeu parte da entrevista, vai lá no nosso canal do YouTube, está tudo registradinho, para você rever com tranquilidade. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.